Salve, cartoleiros, espião para o vídeo da rodada 31, galera. Voamos na última rodada com o nosso time exclusivo, ó, quase 106 pontos, no ano aí quase 2.300, estamos muito bem, tá? Para ter acesso a esse time seleção do espião, se você joga Liga Paga, ó, nosso plano tá só R$14,90. Vou deixar o link aqui, você tem acesso a vários conteúdos, mas se você quer aqui as nossas dicas grátis, aqueles dados que você só encontra no canal do espião, média a cada 90 minutos, né? Média básica a cada 90 minutos, minutos para participar de gol, meu amigo, você está no lugar certo, que agora a gente vai começar a falar dos nomes da rodada. O senhor Cartola, o craque do Cartola da temporada, para mim, chama-se Estevão, tá? Principalmente se a gente parar para pensar que no começo ele teve uma minutagem baixa, mas o Estevão é brincadeira, galera, ó. De todos os atacantes, nenhum atacante tem uma média a cada 90 minutos mais do que Estevão, tá? 11,31. Média básica a cada 90 minutos, 4,14. E minutos para participar de gol, galera, só 84. O Estevão é uma máquina, né? Uma máquina, simplesmente, já mostrou isso, 10 gols e 8 assistências. Não só está escalado, como vai ser o nosso capitão, o garoto Estevão. Outro jogador que tem dados bem interessantes a cada 90 minutos, tá? É o Bright White, também está escalado no nosso time, né? Além de pegar o Lanterna e já praticamente rebaixado, até o presidente do Atlético Goianiense já falou que o time já está rebaixado, né? O Bright White tem dados bem interessantes, aí uma média a cada 90 minutos de 7,01, tá? O Bright White também é um dos jogadores aí que menos precisou de minutos para participar de gol, tá? 134. Bright White já acumula na temporada do Cartola 5 gols e uma assistência em 10 jogos, tá? Se você pegar em média de participações em gols por jogo, o Estevão e o Bright White são os dois primeiros, tá? Seguindo aqui na nossa escalação, galera, a gente vai fechar com o Memphis, tá? Galera, os números do Memphis estão bons, hein? O Memphis aí, a média do Memphis a cada 90 minutos é 8,17, né? O Memphis aí no Corinthians já tem 3 participações em gols, precisou de menos de 90 minutos para participar de gol, né, em todos os torneios que jogou. E aí a gente tem um Cuiabá, que é um time com uma chance altíssima de rebaixamento, o Corinthians jogando a vida. Então, pelo que o Memphis já mostrou até agora, a gente também está escalando ele, tá? Essa vaga aqui do Memphis, eu acho que está muito em aberto e numericamente falando, a gente tem jogadores muito bons. Olha só o número desses jogadores que eu vou passar agora, tá? Borré para a rodada é o segundo jogador com a maior média de participações, terceiro jogador com a maior média de participações em gols por jogo, tá? O Borré tem 0,53, tá atrás só do Estevão e do Bright White. Como o Galo deve sim voltar-se para a Copa do Brasil, eu acho um nome interessante, o Borré, tá? Outro nome legal aqui, o Verratti também, galera. O Verratti é um dos jogadores aí que mais passou dos 5 pontos, né? Ele é o quinto jogador que mais vezes passou dos 5 pontos, passou aí de 52% dos jogos, tá? Bate pênalti, então tem uma média básica bem legal de 3,5, 9 gols e uma assistência. O Verratti também é um nome bem interessante para a rodada, tá? O Wesley como uma apostinha também, vai jogador muito regular. O Wesley tem uma média básica de 4,31. Se for olhar aí de todos os atacantes prováveis para a rodada, é o que tem a maior média básica, né? Regularidade boa aí, 54% dos jogos passando dos 5 pontos, né? Até à frente do Verratti, nessas estatísticas que eu falei. 7 gols e uma assistência também. O Wesley é um nome interessante. Para mim não entra no meu top 5, mas os números estão aí para provar, né? O próprio Luciano, galera, por incrível que pareça, não tá com números ruins, né? Tem aí 11 participações em 24 jogos. É um nome que também tem números. O Michael, os poucos jogos que fez, não foi tão mal. Se a gente for olhar a média a cada 90 minutos do Michael, 10,47, né? Então, assim, a questão do Michael de não ter uma média tão alta é muito por causa da minutagem, mas os minutos que jogou, ele conseguiu aproveitar. O próprio Luiz Henrique também, se a gente for olhar nessa temporada de Cartola, Luiz Henrique é um dos jogadores mais regulares, e 14 dos 28 jogos ele passou dos 5 pontos também, então tem uma regularidade interessante, Luiz Henrique, né? O Caleri está muito inconstante nessa temporada do Cartola, seria mais confiando aí, não nos números para Cartola, mas mais no potencial do Caleri, tá? Seguindo aqui outros nomes com números interessantes. Galera, ó, eu confesso para vocês que eu acho que assim, Estevão e Bright White unanimidade, nessa outra vaga tem espaço aí para apostar, né? Não vejo tantos jogadores. O próprio Alejandro do Vitória, galera, é um dos poucos que se salva nesse time, ó, 46% dos jogos, o Alejandro passou dos 5 pontos, né? Tem 11 participações em 26 jogos.
Acho que mais para o tiro curto, né? Eu escalaria numa clássica, no manual, mas para tiro curto, o número ele tem, tá? Bolasie vive uma fase muito ruim, então acho difícil recomendar, né? Caiu muito aí nos últimos jogos, não vou recomendar. Igor Jesus vale também. Os números do Igor Jesus a cada 90 minutos, que são muito bons, né? Ele tem uma média de 8,62 a cada 90 minutos e uma média básica de quase 4 pontos a cada 90 minutos. Então, o Igor Jesus, se a gente for analisar friamente os números dele a cada 90 minutos, colocam ele assim, pelo menos num top 6 para a rodada, tá? Bom, galera, os demais jogadores eu acho que estão muito inconstantes, na minha opinião, tá? O Flaco, apesar de ser um nome legal, né? Gosto também, tem, querendo ou não, 12 participações em gols, né? Mas não é tão regular, só em 30% dos jogos passou dos 5 pontos, né? O Gabi, se você quer escalar o Gabi, vai ter que pensar muito no penal, porque, assim, a temporada do Gabi para Cartola tá, assim, né? Não tá brilhante, né? Tem que pensar mais aí numa motivação, no pênalti, no adversário que tá numa fase ruim, né? Não seria numericamente falando. E a gente fecha aqui mesmo, tá, galera? Então, eu passei com vocês os números dos jogadores, né? Vocês verem que eu falei jogadores que têm números altos. Não fiquei aqui aquele vídeo assim que você fala de todos os jogadores, né? Aqui tem que falar de número, né? O jogador tem número, né? Vai imitar? Não sei. Mas o número eu tô passando aqui para vocês, tá? Esse é o intuito do vídeo, beleza? Vamos falar então de meias, porque na minha opinião, assim, os atacantes com maior chance aí para rodada eu já cobri, tá? Meias para rodada, galera. Bom, eu falei muito aí, tenho falado muito do Nicão, apesar que eu não vou escalar o Nicão, né, galera? Olha, Nicão ontem teve um jogo contra o Fluminense, Valência Cartola não foi tão bem, tá? Nicão estava bem antes, tá? Tava com uma média alta aí a cada 90 minutos, né? Quase, média básica aí dele tava quase mais de 5 pontos a cada 90 minutos. Eu acho que pro tiro curto é uma boa o Nicão, tá? Muito porque tava com uma média boa a cada 90 minutos. O Cruzeiro tá pensando muito na Sul-Americana, já que as chances de Libertadores pelo brasileiro estão baixas. Mas eu tô falando aqui só porque eu postei dele na página. Na hora de escalar o meu meio de campo, tá? Eu vou começar pelo Veiga, que realmente, galera, assim, é absurda a fase do Veiga, né? A fase do Veiga, o gráfico do Veiga recente, ó, mitada na 23, mitada na 26, mitada na 28, mitada na 30. Pontuações muito altas, referência do time, né? Um jogador aí que além de ter uma fase muito boa, se for pegar aí de todos os meses, indiscutivelmente é o jogador com a melhor fase, né? É o Veiga. Já chegou aí no top jogadores participações em gols, né? Já tá aí com 11 participações em gols em 26 jogos. Então o Veiga já tá entre os jogadores que mais participam de gols. Ele tá escalado no nosso time. Outro jogador que a gente vai escalar também é o Lucas Moura, tá, galera? Lucas Moura é líder de várias estatísticas, ó, mitadaça na última, bate pênalti, é o terceiro jogador com mais participações em gols, tá? Tem 0,57 participações em gols. Passou dos 5 pontos em 57% dos jogos, ou seja, de todos os meias aí, ele é um dos mais regulares, o Lucas Moura. Está escalado, sim, no nosso time. Vamos colocar ele também, tá? Outro meia que a gente vai escalar aqui, o Arias, continua sendo muito mito para Cartola, jogou poucos minutos e foi bem, média básica 4,55. Meia que mais vezes passou dos 5 pontos dos prováveis, 63% dos jogos, tá? Vamos fechar com Arias. E aí, galera, vou ser bem sério com vocês, estou cogitando até um esquema aqui. Quer saber? Essa rodada, minha prévia vai ser no 3-4-3, porque eu vou escalar o Garro também, tá? Vou falar dos laterais sem escalar, mas eu vou escalar o Garro também. Caraca, o Garro tá absurdo, galera. Ó, 57% dos jogos o Garro passa dos 5 pontos. Média básica, 4 pontos. 12 participações em gols em 28 jogos, né? Tá numa fase absurda, independente do mando, né? Olha só os gráficos do Garro, que coisa maravilhosa. 12, 9, 7, 14, 11, 17, 5, 16. Maravilhosa essa fase do Garro. E até fora de casa, antes tinha uma média meio fraca, né? Tem conseguido jogos bons fora de casa também. Então, o Garro também vai estar no nosso time. Vamos nessa rodada com essa infinidade de meias e apostar no esquema com mais meias. Mas a rodada está muito boa de meia. Tem o Arrascaeta também, né? O Arrascaeta, muita gente tem falado assim, o Arrascaeta fisicamente está oscilando. Ok, eu acho que quem fala isso, tudo bem, né?
teve aí uma pontuação aí na rodada 29, mais ou menos, teve algumas pontuações aí no começo do turno boas, ainda assim a Arrascaeta, querendo ou não, metade dos 14 jogos passou dos 5 pontos e tem 9 participações em 14 jogos, né? Ainda assim a Arrascaeta tem números muito bons, né? 0,64 participações em gols por jogo, o jogador com a maior média de todas, né, galera? Ó, outros nomes aqui. Matheus Pereira foi bem na última. Eu acho que o Cruzeiro vai vir muito mexido. Não sei se é a prioridade do Cruzeiro esse jogo, tá? O Felipe Anderson foi bem, para mim, tá atrás desses meias. Tem uma média até legal a cada 90 minutos, né? 7,55, média básica a cada 90 minutos de 4,82, um meia a mais pro seu tiro curto, né? Alan Patrick também tem um penal, não foi bem na última, né? Bate pênalti aí, tem 5 gols e 2 assistências em 16 jogos, né? Também tem números legais, né? Para mim não tá melhor, não, na minha opinião, não chega no top 5 de meias para rodada, mas para a galera do tiro curto, joga aí com 5, 10 times, há a possibilidade. O Alcaraz tem uma média legal a cada 90 minutos, o Alcaraz tem uma média de 11,61 a cada 90 minutos, tá? Então, assim, a minutagem foi ali o grande fator para o Alcaraz não tá com uma média absurda, mas assim, 6,48 não é ruim, né, galera? Se for olhar os minutos que ele jogou, essa média sobe muito, 2 participações em gols. Então, assim, Alcaraz, querendo ou não, galera, para rodada, ó, precisou, assim, né? Os números do Alcaraz aqui para rodada não tão ruins, né? Acho que a média dele aí não tá ruim, 126 minutos para participar de gol, né? O Alcaraz não tá com números ruins, né? O segundo meio que precisou de menos minutos para participar de gol, né? Mesmo com poucos jogos. É um nome legal, tá? Mateuzinho do Vitória, principalmente em casa, né? Absurda, a média do Mateuzinho em casa é 6,57. Se você for filtrar só a média no mando, o Mateuzinho tem a 4ª maior média de todos para a rodada, né? Muita gente vai no Cristaldo, é mais pelo adversário. O Cristaldo em si não tá regular. Cristaldo aí, só 30% dos jogos passando dos 5 pontos, né? Só 7 participações em 27 jogos. Seria mais pelo adversário. Aí vale, né? Você não tá olhando o Cristaldo, você tá olhando quem vai jogar contra o Atlético Goianiense. Aí eu acho que vale, né? Não olhar para o Cristaldo, olhar para o adversário. O próprio Gerson também, tá, galera? Em números aí, o Gerson tem uma média aí, principalmente jogando mais na ponta melhor. Tem que ver, né? Ó, no Joga 10, esse provável Flamengo, né? Já que a Copa do Brasil vai demorar ainda, né? O Gerson tá de ponta, que é uma posição que ele rendeu um pouco mais, tá? Então o Gerson a gente tem que fazer esse filtro, não pode ficar olhando muito para número. Quando joga de volante faz uma média, quando joga de ponta faz outra. Então aí é uma análise um pouquinho mais aprofundada, né? Não aguento mais acreditar na Almada, é muito bom de bola, mas para Cartola é uma decepção. E a gente termina aqui de falar dos números dos meias com esses jogadores, galera. Vocês viram que número esses caras têm, né? Não estou falando opinião pessoal, estou falando estatística. Número esses caras têm, tá? E é por isso que nessa rodada a gente vai nesse esquema. Não temos laterais, mas se eu cogitar mudar para um esquema de lateral, galera, ó, o William, a galera zica, Diniz, não sei o que, cara, continuou com média básica. É o lateral com maior média sem SG, 6,07 de média sem o SG. Tem que ver se o Cruzeiro vai titular, né? Batedor de pênalti. Vamos esperar as notícias. Talvez acho que vai ter alguma notícia, já que o jogo do Atlético Paranaense com o Cruzeiro é 2 horas antes de fechar o mercado. Eu acho que a gente já vai ter uma noção do provável Cruzeiro ali, setoristas bons como Samuel Venâncio vão dar a letra pra gente, tá? Então o William, para mim, é um dos melhores laterais para a rodada, né? O próprio Bernabei, mesmo sendo um jogo fora, Galo focado nas Copas, Bernabei também uma média muito alta aí, sem SG de 4,45, né? Tem participado de gols bastante. Outros laterais que tem uma média boa sem o SG. O Juninho Capixaba tá voltando depois de muito tempo, mas eu acho que perde o SG, né? Tem uma média alta aí sem o SG, mas acho que não pega o SG. Então eu vou... Assim, a gente vai ter a escalação do Palmeiras, então também vou recomendar o Giai, tá? O Giai tem uma média sem SG de 3,70. A média básica do Giai a cada 90 minutos é de 4,69. Como teremos a escalação, eu acho que é um baita lateral para se escalar na rodada, tá? Marcelo acho que perde o SG, Esquivel, não estou confiando na fase. Gosto dos laterais do Botafogo, tá? Porque eu acho que o Botafogo, toda vez que entra em campo, tem uma chance legal de SG.
O Vitinho tem uma média básica boa aí a cada 90 minutos de 3,75, né? A cartolística do Vitinho, para mim, é melhor. Pelo confronto, pelo pênalti, Reinaldo é interessante. O Ayrton Lucas também é interessante, é um lateral bom de scouts, né? Tem ali uma média básica, tem 4 participações em gols, querendo ou não, né? Não é pouco, tem um confronto aí, a meu ver, favorável, já que o Juventude vem muito mal, né? Em termos de possibilidades para a rodada, eu não iria muito além do Wesley também, que é um lateral aí que tem uma cartolística apurada, né? Vez ou outra pega uma média básica, faz uma boa pontuação. Eu ficaria nesses, não vou falar mais e nem tô com lateral por enquanto, né? Vamos falar dos zagueiros. Galera, esse ano eu já falei para vocês desencanarem, que esse negócio de média básica de zagueiro não tem. Não tem nenhum zagueiro mitando de média básica, né? Ah, eu quero um zagueiro vai mitar de média. Não tem zagueiro mito de média básica. Ah, não, então vou querer um que participa de gol. Um ou outro aí que tem mais participação em gol, mas assim, mesmo esses zagueiros aí, se você for olhar, na grande maioria dos jogos não participa. Ah, vou botar o Gomes que participa muito de gol. Cara, 20 jogos, participou de gol 3 vezes, né? Bate pênalti agora se o Veiga não tiver em campo, né? Então, assim, não tem diferenciais para zagueiros. Então a gente tem que pensar no SG. O Palmeiras é o time que mais pegou SG no campeonato, então vamos no Gomes, né? O zagueiro mais limpo, né? Confio no Flamengo também, Léo Ortiz ali, às vezes, por mais que aqui no provável vai na zaga, né? Mas é um zagueiro muito limpo também, né? Então, um zagueiro que a gente sabe que tem menos chance de fazer uma pontuação negativa, não é cravar na pedra, mas é o que tem menos chance, né? E pensando no SG do Botafogo, a gente fecha nossa zaga com o Bastos, tá? Então são 3 zagueiros aqui pensando nos times que pegam SG. Palmeiras é o time que mais pega SG no Brasileiro. Botafogo é um dos times que mais pega. E o Ortiz aí pelo cenário, pelo Flamengo, pelo confronto, pelo Felipe Luiz, né? Pela grande mudança. Eu não, assim, vou confessar para vocês que nessa rodada não vejo outros times com tanta chance de SG. Talvez o Grêmio, porque o Atlético Goianiense, até o presidente já jogou a toalha. Um zagueiro do Grêmio, pode ser o Eli, o Gemerson pensando no SG, mas eu não vejo saindo disso. Ah, vou colocar mais, vou fazer a dobrinha, né? Léo Pereira, Alexandre Barbosa, Vitor Reis do Palmeiras, né? Já que o Murilo machucou. Vai fundo. Aí é a sua convicção. Você está pensando no SG, porque zagueiro não está tendo diferencial. Última recomendação, Vitor Reis, eu paro aqui e já vou para o goleiro. E aí, goleiro não tem jeito. Eu vou falar de um goleiro de um time aí, né, que tá entregando mais. O melhor goleiro para Cartola essa temporada tem sido o Everton, tá? O Everton, ele conquistou 66% dos jogos uma pontuação superior a 5 pontos, né? Aí o segundo lugar é o John com 52, né? São 2 goleiros aí que os times têm sido fortalezas defensivas, né? E dado a rodada, o Rossi ficaria em terceiro, tá? Eu acho que é um confronto favorável para o Corinthians dado o cenário, então eu vou no Neneca, tá? Hugo Souza vai ser meu goleiro. Se a gente for olhar aí para a rodada, né? Pelo confronto, o Cuiabá ali, difícil, o Corinthians tem conseguido aí segurar o SG em alguns jogos, né? E também uma média de defesas legal do Hugo Souza, né? Então o Hugo Souza vai ser o nosso goleiro aí para a rodada. 53 defesas em 14 jogos é bastante coisa, né? Então vamos escalar o Hugo Souza, tá? Um time que eu vejo com mais chance de SG também. Não vejo grande chance de SG nos outros times. Eu ficaria aí, então, com o Everton, com o John, né, pelo confronto, com o Hugo Souza e fecharia aí, talvez, com o Marquezinho Rossi, tá? Uma apostinha ousada do Rafael. Mas, assim, pela superioridade do São Paulo. Mas ficaria em 6º lugar. Os outros aí seria aposta. E o técnico para a rodada? Hein? O técnico eu vou no Abel, querendo ou não, é o técnico aí de maior média no Cartola, né? Tem 6,45. Não é o mais regular, por incrível que pareça. Quem mais passou de 5 pontos foi o Arthur Jorge, foi o técnico que mais passou de 5 pontos, né? 70% dos jogos, também está recomendadíssimo aqui. Mas a maior média ainda é do Abel, tá? E principalmente jogando aí em casa, a média é maior ainda de 6,86, né? Então, para a rodada, para mim, é o melhor. O Flamengo jogando em casa, se pegar todos os técnicos, tem uma média de 5,70, né? No caso, só todos os técnicos, o Tite e o Felipe Luiz. Então, também acho interessante pela média do time, né? Então, pela média do time, 5,70 para o Felipe Luiz
Acho interessante, tá? E o Renato Gaúcho, pelo confronto, certamente também está indicado aqui no nosso quadro, tá? Pelo confronto. Demais técnicos, né? Tirando esses 4 que eu falei, acho que o confronto é mais enjoado, né? Zubel Dias seria uma aposta, assim, fora desses 4, né? Ramon Dias, mas aí seriam fora do top 4, que para mim o top 4 são os que eu falei, tá bom? Galera, essa é a escalação prévia aqui do Espião, mais estatística, né? O time final do Seleção do Espião só para os sócios. Eu vou deixar o link aqui, R$14,90 até a última rodada. Tamo junto, um grande abraço para vocês.